Olá, bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas é a nossa meta de vida, precisa ser o nosso objetivo, o nosso propósito de cada dia. Só temos hoje para amá-lo, ontem já passou, o amanhã é incerto. Cada dia é uma oportunidade nova que o Senhor me dá para que eu possa amá-lo mais do que eu amei no dia anterior. Guardar os domingos. Por que eu quero trazer o domingo? Por duas coisas. Primeiro, a questão da participação na missa, porque eu não estou acompanhando como as catequistas estão acompanhando das crianças. Mas como vocês não são mais crianças, eu estou certa de que vocês já adotaram, né? Já, tipo assim, estão participando normalmente, já incluíram na sua rotina aos domingos, dia do Senhor, a participação na missa. Porque, de repente, eu fiquei pensando, vai que eles estão achando, depois que eu crismar, eu vou começar a participar, né? Não adianta que se você não está participando agora, depois de crismar, também você não vai participar, porque se o demônio está ali tentando agora e está conseguindo êxito, ele vai conseguir êxito também depois que você crismar. Imagina se o padre ele vai deixar para viver a castidade dele depois que ele for ordenado padre. Enquanto eu sou seminarista tal, eu vou deixar para depois que eu for ordenado. Ele não vai conseguir, porque é tudo mesmo, é um processo, é um exercício, e nós vamos, aos poucos, vamos nos ajustando, vamos dando passos e vamos crescendo. Então não deixe para depois, porque assim como o demônio fez com o Santo Expedito, dizendo amanhã, amanhã, amanhã você reza, amanhã você lê a palavra, amanhã você vai à missa, amanhã você vive a castidade, né? E o que o Santo Expedito diz para ele? É hoje, é agora. Eu só tenho hoje para amar o Senhor. Também outro ponto que eu queria trazer, o domingo, essas coisas com relação a trabalhar dia de domingo. Se você é obrigado a trabalhar, né, a igreja orienta, trabalhe, mas se não tem outro jeito, mas não deixe de prestar culto ao Senhor dia de domingo. E às vezes nós não trabalhamos, mas nós estamos nas compras dia de domingo. Você pode falar, mas eu estou pecando, eu indo comprar dia de domingo. Eu acredito que não, mas por outro lado tem essa questão da mentalidade, da cultura. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu não preciso estar conforme, na forma desse mundo. Desculpa, para o mundo pode ser muito natural ir ao shopping todo domingo fazer as compras, mas para mim, cristão, não. É o dia do Senhor, é o dia de eu estar com minha família, é o dia de eu passear, é o dia de lazer, é o dia de eu descansar. Mas não é o dia de trabalhar e nem de estar incentivando, contribuindo para que as pessoas trabalhem, para que as empresas continuem botando o pessoal para trabalhar aos domingos, continuem faturando aos domingos, incentivando, apoiando, no caso, o consumismo. Então, eu, como cristão, devo evitar, meus irmãos, nesse sentido. Percebe? Quarto mandamento, primeiro, mais importante, honrar pai e mãe. Vai proteger a família. A obrigatoriedade que nós temos com nossos pais. Muito importante a gente ter presente no nosso casamento que o meu marido, ele tem uma mãe e um pai. Que a esposa tem uma mãe e um pai. E que nós temos que honrá-los. Né? Aí já precisamos honrar também os nossos sogros. Muito importante perceber também essa questão da responsabilidade com a educação dos filhos. Não terceirizar, saber que seu filho, ele passa a maior parte do tempo na escola. O que é a escola hoje, com essas ideologias marxista, comunista, socialista?
O que é que a escola está ensinando para o seu filho? Com essa linguagem inclusivista, igualitária, meus irmãos. É preciso ter muito cuidado com essa linguagem, tipo assim, vem junto a questão de querer botar tudo no mesmo balaio, dizer que tudo é a mesma coisa para que não haja discriminação. E não é. E não é. Nós somos todos filhos de Deus, amados por Deus. Mas tem valores que hoje estão sendo muito atacados na sociedade. Eu não sei se você percebe isso. Valores assim importantíssimos que a igreja não abre mão. E um deles é a questão da família. Querer banalizar, relativizar coisas tão preciosas para nós, essas ideologias, elas vêm assim querendo desconstruir, desvalorizar, que caia por terra isso, porque o correto agora é isso, porque as coisas são assim, porque isso não está certo. Então vem assim, nesse trabalho intenso durante anos e anos, e vai entrando na escola, e vai entrando na família, e como diz o Papa João Paulo II, a fumaça de Satanás vai entrando na igreja, não sei bem se foi João Paulo II, vai entrando até na igreja, por meio de teologia da libertação. Aos poucos a gente vai falando essas coisas, durante esse período aqui dos 10 mandamentos. Mas para a gente perceber a importância da família, que é uma instituição criada por Deus, que precede o Estado, mas que a nossa Constituição Federal, felizmente ainda, define, tem o conceito de família da forma que ela foi criada por Deus. Graças a Deus. Mas é muito investida assim contra a família. E você pode ir percebendo, e você pode ir pensando sobre isso. Como que vai investir? Quais são as investidas contra a família? Contra a autoridade do pai sobre o filho. Não é verdade? Hoje, quantos pais que estão aí no asilo com os filhos vivinhos, estão aí jogados no asilo, estão, E assim contra muitas coisas, contra a própria sexualidade humana. O que estão educando em vez de biologia, o que estão ensinando para os seus filhos? Então, é a educação dos seus filhos na fé, na moral. Essa educação é você, papai e mamãe, que deve dar. A gente vai batendo mais nessa tecla. Certo? Então, vem agora o segundo mandamento, que corresponde ao quinto, O quinto mandamento. Quinto mandamento, não matarás. Vamos pegar o catecismo aí. O que diz no catecismo? Êxodo 20 vai dizer, não matarás. E Deuteronômio também, não matarás. E o mandamento, o quinto mandamento, não matar. Então, segura aí, que vem chumbo grosso por aí, Não matar. O que a gente vem defender, o que esse quinto mandamento vem proteger, vem defender? Por que a gente não mata? Qual o valor que está protegido por esse quinto mandamento? Então, o valor que o quinto mandamento protege, quando diz não matar, vai proteger a sacralidade da vida. E aqui a gente não fala nem assim, a vida, vai proteger a sacralidade da vida, porque a vida ela é sagrada. É um dom de Deus. Só a Deus pertence. Ou o que vai dizer a Donum Vitae, que é uma encíclica, que a igreja ela se manifesta por meio das encíclicas, O magistério da igreja. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir um ser humano inocente. Ninguém, repetindo, em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir um ser humano inocente. Certo, meu irmão? E aqui, lá em Êxodo 23:7 também vai falar, não matarás, já desde a antiga aliança, não matarás o inocente nem o justo. Em Gênesis vai falar, pedirei conta do sangue de cada um de vós, de cada sangue derramado, o Senhor vai prestar conta. Mas o que diz Jesus lá em Mateus? Mateus 5, capítulo 5, versículo 20. O que diz o Senhor? 5:20? Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis
no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Eu vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Jesus pega pesado aqui. Jesus diz, olha, se lá nos antigos está dizendo assim, se lá na antiga aliança está dizendo não matarás, e quem matará será castigado, eu, porém, vos digo, aquele que xingar o seu irmão, aquele que denegrir a imagem do seu irmão, aquele que fala mal do seu irmão, que diminuir o seu irmão, aquele que não se reconciliar com o seu irmão, que rompe com o seu irmão. Meu irmão, é muito sério aqui o que Jesus vem falar. Quer dizer, não é simplesmente cumprir o mandamento, não matarás. É como se dissesse assim, eu não vou matar o meu irmão, eu não matei ninguém. Quantas vezes, às vezes, a gente está conversando e a pessoa fala, tipo assim, eu acho que se eu morrer eu vou para o céu, porque eu não matei ninguém. É uma das primeiras coisas que a pessoa fala, eu não matei ninguém. E Jesus vem dizer, não, você não matou, mas também você não está amando. Porque você não matou com tiro, né? Mas você matou com palavras, mas você acabou, né? Com a imagem do seu irmão. A palavra vai dizer, todo mundo tem direito à boa fama. Né? A gente já falou aqui sobre as 3 peneiras. Antes de eu falar com alguém, é importante eu passar nas 3 peneiras. Quais as 3 peneiras? É verdade o que eu vou falar do meu irmão? Né? É necessário eu falar isso que eu vou falar do meu irmão? É necessário eu falar? O que eu vou falar vai edificar a vida do meu irmão? São essas 3 peneiras. Não, não é verdade, então não falo. Não é necessário eu falar. Aconteceu, é verdade, mas não é necessário. Então não preciso falar. Não vai edificar a vida dele, também eu não preciso falar. Ele tem direito à boa fama. E às vezes eu não estou xingando, mas eu estou acabando com a imagem da pessoa, para você perceber. Então o mandamento ele vai além da lei. O que deve nos mover é o amor. A lei ela vai nos dar um direcionamento, né? E naturalmente, assim como quando se trata da família, você pode perguntar, mas onde que pela lei natural, a gente já falou a respeito da lei natural, da moral cristã, a lei natural tem os mandamentos têm esse fundamento na lei natural, né? Tem essa relação inseparável com a lei natural. E em uma família, por exemplo, você pode perceber a necessidade de uma família quando um bebê nasce. Agora que nasceram meus netos, eu fico percebendo o quanto é exigente o bebê quando ele nasce. Diferente dos outros animais, a gente está até conversando. São anos, é o primeiro ano, os primeiros meses, meu Deus do céu, é uma dedicação total, e falar e andar. Então, ele precisa daquele ambiente, isso é mais do que, mais do que perceptível. Não precisa nem, né? Precisa, e ele precisa, o filho precisa, é por uma vida. Né? Então, para você perceber a importância da indissolubilidade do matrimônio. Né? Os filhos, eles precisam dos pais de um lar por 10, 15, 20 anos, né? Até eles adquirirem uma independência.
Então, e aqui com relação a não matar, a lei natural, a vida, é lógico que todo mundo quer viver. E a vida foi dada por Deus. Eu não posso ter nas minhas mãos a vida das pessoas. Nem para tirá-la, mas nem para manipular. Nem para manipular também, de forma alguma. É o que a gente vai ver aqui também. Né, meus irmãos? Então, Jesus, ele vai além. Né? Vai além também, quando diz assim, quando lhe derem uma face, mostra outra face. Não literalmente o outro lado do rosto para bater, ninguém é masoquista, né? Mas estão lhe fazendo mal, mostra o bem para ele. Mostra como o amor é essa força mais forte do que a própria morte. Amai os vossos inimigos. Então, o Senhor, ele nos ensina, ele não só nos diz, mas ele nos ensina porque ele viveu, né? Jesus, quando ele diz amai o próximo como a ti mesmo, parece assim, não é querer ser simplista, não. Ainda bem que Jesus, ele não só disse isso, mas ele viveu. E pela vida dele, ele nos ensina a viver esses mandamentos com relação ao amor ao próximo. Para que ninguém assim queira relativizar, né? Não, amar o próximo. Então, amar o próximo é isso, meu irmão. É promover a imagem do próximo. E aí que a gente vai tocar em outro ponto que está muito em voga esses dias, que, tipo assim, o porte de arma, essas coisas. Você tem arma? Você é a favor do porte de arma? Você já deu sua opinião a respeito do porte de arma? Ou da posse de arma? A legítima defesa. O que você acha da legítima defesa? Vamos pegar o Catecismo 2.263, esses pontos mais polêmicos eu gosto de ler direto no Catecismo, para não ficar assim para não ficar assim dúvida, né? 2.263 vai falar exatamente da legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que caracteriza o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida e o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Um duplo efeito. Qual é a vida que você mais deve zelar? Por qual vida você deve mais zelar? É a sua, não é verdade? Então, a igreja vai falar aqui do direito que nós temos à legítima defesa. Pode acarretar duplo efeito, conservar a sua vida e o outro, a morte do agressor. Aí o catecismo vai dizer, nós só queremos o primeiro, que é conservar a vida. O outro, não. Então, meus irmãos, o Estado, ele tem a obrigação de zelar pela nossa segurança, mas a gente sabe que o Estado ele não pode estar em todo lugar. Não é verdade? Então, o cristão, o cidadão, ele não só tem o direito, mas ele tem o dever de proteger a sua vida. Assim como a gente fala que é pecado você não cuidar bem da sua saúde, você usar drogas, você nesse sentido, relaxar com relação à sua saúde, você tem também o dever de cuidar da sua vida e de proteger da sua vida e da vida da sua família. Aí aqui entra o direito à legítima defesa. Mas usando o mínimo de violência. A legítima defesa é se realmente a sua vida estiver ameaçada. Porque se, digamos assim, vem uma pessoa e coloca um revólver, né? E alguém entra na sua casa, coloca um revólver na pessoa, e você tem o direito, se você tem o direito de defender aquela vida, a vida da sua esposa, por exemplo, aí é a legítima defesa. Mas se alguém na rua lhe bota, digamos, uma arma, rouba e sai correndo, e aí quando ele vira as costas você atira, aí já não é mais legítima defesa. Então as leis civis, criminais, sei lá, elas vão dizer isso aí. Mas é usando o mínimo de violência possível, e no caso de ceifar a vida, se realmente for realmente necessário, para a gente perceber assim, qualquer coisa, não. Qualquer ameaça já tirar a vida dos outros. Também não é assim, né?
É quando você trata de realmente defender aquela vida. 2264. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. O amor a si mesmo, o cuidado com a sua própria vida. Portanto, é legítimo fazer respeitar o próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Certo? É bem claro, ó, 2264. Mesmo se tiver que matar o agressor, mas se tiver para se defender a sua vida, não é culpado de homicídio. Continuando, se alguém para se defender usar de violência mais do que o necessário, o seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção. 2265. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros, pelo bem comum da família e da sociedade. Então, vai falar que um dever grave. Você tem o grave dever de defender a sua família. 2266, preservar o bem. Aqui já vai falar para a questão do bem da sociedade. Exige que o agressor se prive de possibilidade de prejudicar a outra. Essa questão, a pessoa, o agressor, a pessoa que ameaça a vida dos outros precisa ser detida, precisa ser presa mesmo, precisa ser recolhida, se não tem condições de conviver. Não é verdade? Então, meus irmãos, isso aqui com relação à legítima defesa. Aí vamos para outros tipos de homicídio, né? Pode ter um homicídio voluntário, direto, ou aquele indireto. Direto é altamente grave, né? É aquele que a pessoa consciente vai lá e tira a vida do outro. É altamente grave, fere terrivelmente o quinto mandamento. Indireto, expor alguém ao risco, né? Recusar uma ajuda. Às vezes acidenta alguém e não presta socorro, né? É um homicídio indireto. Tipo assim, uma vez alguém estava falando sobre a questão do homicídio direto e indireto, falando assim, se a esposa que se sente traída, tipo assim, chega na casa da amiga e diz, amiga, tô me sentindo traída e eu quero acabar com a vida do meu marido. E a amiga pega lá e dá o chumbinho e dá para ela, tá aqui. Então, ela tem uma participação direta também no homicídio. Certo, gente? Essa questão de cumplicidade, participação no homicídio, a gente vai para o próximo vídeo, com a graça de Deus.